Seguindo a série Obesidade, doença inflamatória social, vamos falar rapidamente dos medicamentos. Todo paciente que procura o nosso trabalho, o nosso consultório, a primeira coisa, quando ele vem, ele logo imagina que nós vamos prescrever esses medicamentos antigos, esses psicoestimulantes, tipo sibutramina, anfepramona, femproporex, que eles são prescritos à torta e à direita. Não é o caso. Por que não é o caso? Porque nós já descrevemos nos vídeos anteriores que as pessoas que desenvolvem a obesidade, elas possuem genes chamados parcimoniosos, que têm como uma das características uma falha no processo inibitório do cérebro de estímulos. Então, elas já lidam mal com os estímulos, ou seja, todo estímulo tem uma inibição, toda inibição tem um estímulo, e o cérebro ele vai funcionando em impulsos de informações. Então, de cara, o psicoestimulante do tipo sibutramina, femproporex, anfepramona está fora. Por quê? Porque no universo dessas pessoas que têm dificuldade de ter disciplina, comprometimento e limites que são exigidos por um processo crônico e chato de emagrecer, elas não se dão bem com esses medicamentos, por um motivo muito simples. Se elas têm ansiedade, elas ficam muito mais ansiosas. Se elas têm ansiedade por neuroses, elas ficam muito mais neuróticas. Se elas têm transtornos de personalidade, esses processos de transtorno de personalidade, eles são agravados. Se ela tem transtorno de humor, nem se fala. Então, esses medicamentos, de cara, eles estão descartados. Aí que medicamentos vão sobrar para a gente apoiar um tratamento de obesidade? O primeiro caso é uma das falhas na circuitaria inibitória dessas pessoas de lidar com o impulso quando elas estão sob pressão, quando elas estão sob uma rotina muito desgastante, quando elas têm muitas tarefas e elas não toleram bem aquilo, como elas estão pressionadas por resultados que elas não se sentem preparadas, porque elas têm problemas de concentração, de foco, de atenção, de disciplina, de comprometimento, de vontade, por falha nessa própria circuitaria. Então, os medicamentos que são indicados para ajudar a apoiar essa inibição inicial que é ruim, são os medicamentos que aumentam um neurotransmissor chamado de serotonina. Esses medicamentos, eles atuam muito bem na ansiedade de boa parte dessas pessoas que sofrem com uma ansiedade por terem dificuldade de inibir, de frear estímulos naturais do dia a dia. Então, os inibidores de recaptação de serotonina, eles têm um papel muito importante nessas pessoas. Agora, esses inibidores, eles fazem uma parte, que é a parte de modular, de frear o estímulo. Mas existe uma substância que tem um resultado muito bom, que é a bupropiona, quando de muita qualidade e de liberação, principalmente as bupropionas que são de liberação lenta, porque elas atuam em outros neurotransmissores, principalmente a dopamina e norepinefrina, que são as substâncias que fazem a pessoa manter foco, concentração, atenção, ter um start, ou seja, jogar a libido, a energia vital para frente. Porque, como elas têm uma falha na inibição do impulso, isso traz muito desgaste, isso traz muita dissipação. É o que o FHC chamava de dissonância cognitiva, ou seja, existe uma briga entre razão e emoção dentro do cérebro daquela pessoa e ela perde muita energia com aquela neurose.
no final de um tempo ela está cansada, para dar o start de fazer alguma coisa que ela vai ter um benefício adiante. Então, como se trata de uma alteração bioquímica hereditária, essas medicações normalmente elas dão um bom resultado, desde que quem for tratar dessas pessoas tenha treinamento na identificação de causas de ansiedade, que tenha treinamento sobre o mecanismo de atuação dessas medicações, tenha um excelente treinamento para identificar transtornos de personalidade, identificar transtornos de humor. Então vem outras medicações que podem ser prescritas e o futuro vai mostrar que elas serão prescritas, que são medicações que estabilizam os neurotransmissores para que a pessoa tenha tempo de treinar o seu controle emocional, a sua inteligência emocional, a sua respiração, o seu foco, que são os estabilizadores de humor. Estabilizadores de humor, eles são muito bem-vindos no tratamento das pessoas que têm compulsão alimentar, no tratamento das pessoas que têm obesidade. E completando em determinadas pessoas que elas já estão com dificuldade de perceber as suas necessidades reais, né? De ver, ouvir, sentir aquilo que todo mundo vê, mas elas não percebem, outro tipo de medicação que um bom especialista, um psiquiatra normalmente vai prescrever em doses pequenas com um bom resultado. Agora, a medicação que atua no sistema nervoso. Por quê? As medicações que atuam no processo inflamatório geral, elas são substâncias que elas estimulam um hormônio chamado GLP-1, que é um hormônio produzido principalmente no intestino, mas é um hormônio que tem receptor em tudo que é lugar do corpo. E esse hormônio, ele atua em determinados locais do cérebro, diminuindo muito a vontade de comer. E em outras regiões do corpo, eles equilibram o excesso de insulina, fazendo com que a pessoa tenha uma desinflamação daquelas substâncias inflamatórias que a insulina acaba liberando e acaba produzindo. Mas o que acontece com essa substância? Quando ela apareceu e ela foi usada, inclusive está liberada para o tratamento da obesidade, ela foi usada, mas ela foi usada sem que as pessoas que começassem a usar entendessem que é uma verdadeira loucura querer emagrecer sem mudar o estilo de vida. É uma loucura, uma neurose, uma mini psicose, querer resultados fazendo tudo errado. Isso não é possível. A pessoa, quando vai começar um tratamento de emagrecer, ela tem que entender que se dá muito prazer, dá muito trabalho. O cérebro ele funciona sempre recebendo um prazer menor para ele oferecer um prazer maior. Então, não existe essa história de atalho, não existe essa história de banquete de graça no universo. Mas é o que infelizmente está acontecendo. A pessoa, ao invés de entender que precisa mudar o seu controle dos impulsos, ela precisa aprender a lidar com os limites e aprender a mudar o seu próprio estilo de vida, ela quer uma coisa mágica. E esse medicamento está basicamente fracassando em função da falta de educação no desenvolvimento pessoal. Porque é aquilo que a gente diz, tem que ter mudança de pensamento e sentimento, tem que ter a mudança da palavra, da linguagem, porque a linguagem cria a realidade. É muito fácil dizer que é difícil mudar, quando na realidade isso é apenas muito fácil, você ficar repetindo esse mantra. Agora, se você abre o seu coração, se você abre espaços para você aprender, se você entende que para a gente fluir, para a gente sentir prazer, a gente tem que abrir mão,
não é tão difícil mudar o estilo de vida. Na próxima vamos falar sobre alimentação.